Doutor, a realidade da família, que a gente não quer avançar, quer permanecer tendo a parcimônia no caso dessa garota, a polícia é que vai compreender o que aconteceu, tem toda a investigação, o que motivou e qual é o contexto. Porém, eu quero me apegar à questão das adversidades emocionais que uma criança e um adolescente pode ter. O que costuma aparecer mais para o senhor, assim, crianças geralmente, veja, vou ser repetitiva, né? Tendo todo o respeito com a história da garota de 11 anos que morreu, a polícia que vai responder qual foi a base, a motivação, se foi apenas uma atitude de uma criança com um desafio. Isso pode, a depender do caso, revelar algum traço de ansiedade, de depressão, uma criança querendo chamar a atenção. Não quero ser enfática, mas o senhor pode nos ajudar a observar um pouco isso? Pois é difícil, assim, sem ter outros elementos, né, a gente não sabe muito bem a história dessa criança, a dinâmica familiar, tudo que acontece, mas o que eu posso te falar é que às vezes crianças que têm um comportamento que não chama atenção, né, são crianças que não têm uma questão clara de ansiedade ou de uma dificuldade de comportamento, ou de interação social, enfim, ou de relações. É uma criança que não apresenta nenhum grande comportamento que chama a atenção, nenhuma grande alteração de comportamento que chama atenção, e eventualmente pode se envolver nesse tipo de jogos. Agora sim, né, crianças que são mais vulneráveis ou que estão mais vulneráveis do ponto de vista psicológico, crianças ansiosas, crianças que têm, por exemplo, déficit de atenção, hiperatividade, crianças que passaram por traumas ou, enfim, que têm situações emocionais mais complexas, elas podem ser sim mais vulneráveis. Não estou falando que esse caso de novo, né, Elisa? A gente tem muito poucos elementos para entender essa dinâmica familiar, né? E entender o que estava por trás desse comportamento. Mas, resumo da ópera, né, pode acontecer com qualquer criança, crianças que têm realmente uma dificuldade emocional, que estão passando por um momento mais delicado na vida, podem se tornar mais vulneráveis a esse tipo de comportamento, mas enfim, né, pode acontecer com qualquer uma. Então é muito importante, né, essa interação do pai, dos pais com os filhos o tempo inteiro, né, quando a gente fala muito de estar presente, né, os pais trabalham, as mães trabalham, muitas vezes passam pouco tempo durante o dia com os seus filhos, mas essa questão de, mesmo passando pouco tempo, estar presente, estar atento, né? Os ingleses têm uma expressão ótima, né, que é watchful waiting, né? Esse olhar com atenção, esse olhar com cuidado, entender tudo o que está acontecendo, né? E deixar um canal aberto, né? Assim, apareceu alguma coisa na internet que te chamou a atenção, vem falar comigo antes, né? E Elisa, eu queria lembrar assim que as plataformas digitais, né, eles estão tentando fazer o controle dessas situações, né? As grandes plataformas, Instagram, TikTok, enfim, ao redor do mundo, estão tentando implementar medidas de controle parental, identificação de termos que podem trazer risco e evitar a exposição dos jovens, das crianças, principalmente, a esses termos. O próprio uso de redes sociais ele é proibido para menores, né, de 14, de 15 anos, a depender da rede, ou de 15 a 17, com um cuidado, uma atenção maior dos pais. Mas mesmo assim, né, eles burlam, né, isso é muito importante, né, eles burlam essas medidas de controle, né, eles conseguem criar um perfil, né, falso, eles conseguem usar um documento alterado, enfim, né, a gente ainda tem uma dificuldade grande de controlar isso, né, e é isso, né, é uma criança muito pequena, né, com pouca noção, né, dos riscos, dos perigos que podem estar envolvidos nesses desafios, né, e com essas consequências dramáticas, né, como foi o caso dessa menina nesse último final de semana lá no Recife, né? Então acho que a gente tem que ter essa atenção, né, coletiva, né, pensar em como a gente aborda, né, uma realidade que é essa realidade do mundo digital muito perto deles, né?